a deidade de Cristo. Eu vou fazer duas partes dessa mensagem, tá? Então hoje a primeira parte, domingo que vem a gente ainda vai continuar falando, é muito assunto, não daria para fazer em um culto só, então dividir em duas partes. Hoje, deidade de Cristo, parte 1. Eu quero começar lendo 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo escrevendo, ele diz assim: evidentemente, grande é um mistério. Então Paulo já chama de mistério, ele diz: grande é o mistério da piedade. Eusébia do original, da encarnação. Ele diz: aquele que foi manifestado na carne. Isso foi Jesus, ele está dizendo que tem um mistério aqui. Foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo e recebido na glória. Nós vamos prosseguir hoje em conhecer esse grande mistério em nome de Jesus. Antes disso, nós vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Se você pudesse curvar sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, Deus maravilhoso, nós mais uma vez falamos contigo com reverência. Peço, Jesus, que ao longo dessa mensagem o Senhor possa usar a minha vida, mas como eu sempre oro, Jesus, que a glória não seja minha, que não seja eu, Fernando, mas o Senhor através de mim, a dar direção, a dar conhecimento. A tua palavra diz, Pai, que o teu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Nós queremos hoje, Pai, dar conhecimento para evitar destruição, dar conhecimento bíblico, conhecimento teológico de quem é Deus, e por isso nós abrimos os nossos corações para ouvir a tua mensagem, a tua palavra. Eu oro, Jesus, se alguém ainda tem resistência com as doutrinas da graça, eu oro para que esse coração seja inclinado, seja amolecido. O Senhor mesmo, Pai, revela, o teu Espírito revela. Então essa é a minha oração nessa hora: revela-te a nós coisas profundas, coisas maravilhosas, porque nós, como filhos, estamos aqui para ouvir a voz do nosso Pai. Fala-nos, para a honra e glória do teu nome que nós oramos, e todos digam amém e amém. Irmãos amados, povo de Deus, aqueles que são criados em Cristo Jesus, à sua imagem e semelhança, um povo exclusivamente do Senhor, zeloso, um povo que foi criado para andar em boas obras, aqueles que têm uma carreira que foi proposta pelo próprio Deus, aqueles que avançam, aqueles que estão andando para as coisas que estão adiante de nós. Se esse é você, diga graças a Deus por isso. Hoje nós iniciamos um estudo profundo sobre, o tema de hoje, a deidade de Cristo. Então nós vamos estudar que a Bíblia deixa muito claro, e aqui eu não vou ficar fazendo suspense, a Bíblia deixa muito claro, já quero afirmar nessa introdução, que existe um Deus, somente um Deus. Só Jesus Cristo é Deus. Nós não temos que ficar aqui, tentando colocar palavras na Bíblia que não tem. Não precisamos tentar ficar aqui inventando nada. A Bíblia deixa muito claro que existe só um Deus, só Ele é o verdadeiro Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Nós, como povo de Deus, e logicamente que embasados biblicamente, nós somos monoteístas. O que seria isso? Nós acreditamos em um único Deus, porque a Bíblia condena que nós acreditemos, que nós reverenciemos mais do que um Deus. Então, essa palavra monoteísta, ela é uma palavra que na sua origem do grego, eu vou dividir ela para você ver aí, olha, monos, que significa único, e theos, Deus. Então, monoteísta significa que nós temos um único Deus. Então, nós não admitimos, logicamente que à luz da Bíblia Sagrada, nós não admitimos uma pluralidade de deuses. Ou seja, 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, 5 deuses. Nós não podemos admitir isso, porque isso é algo que vai contra os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Só merece a nossa adoração, só merece a nossa obediência aquele que é o único Deus, o absoluto Deus, aquele que é infinito, aquele que é real, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o todo-poderoso, ele tem um nome, o nome dele é Jesus Cristo. Então, ele merece a minha, a sua adoração, ele merece o nosso culto. Hoje nós não estamos aqui adorando a uma pluralidade de deuses, nós estamos aqui adorando a um único Deus. Então, sabe que, como pastor, o meu desejo nessa manhã é que você seja intransigente com essa questão, porque nós não podemos ser o contrário da tradução que eu trouxe agora, do monoteísta. Nós não podemos ser politeístas. O que é isso? Acreditar
em mais do que um Deus. Nós não podemos acreditar que fora de Jesus exista, algum outro Deus que deve ser adorado. Ou seja, qualquer outra crença fora de Jesus é abominação. Qualquer outro Deus, com letra minúscula, logicamente, é um Deus falso. Por quê? Porque Jesus, Ele é o nosso tudo. Jesus, Ele é a pedra de sustentação. Jesus, Ele é a pedra angular. E tudo que esteja fora de Jesus é perda de tempo. Não traz ali nenhuma divindade, não traz nada divino. Então vamos aqui entender o que é essa questão da deidade de Cristo, que é o tema de hoje. Vai aparecer para você na tela, olha só. A deidade significa que é a divindade. Ou seja, é o ser divino, é ser sagrado, a própria essência de Deus. Então, quando nós estamos aqui estudando a deidade de Cristo, nós estamos estudando a essência de Deus. Nós estamos estudando o ser sagrado, o ser divino. A Bíblia diz que a deidade de Cristo, ou a divindade de Cristo, como nós vimos aqui, que é a essência de Cristo, a encarnação de Cristo, a Bíblia diz que isso é um grande mistério. E eu queria que você agora começasse, eu estou ainda na introdução, mas eu queria que você começasse já a entender e refletir nas questões espirituais. Se a Bíblia diz que é um grande mistério, nós precisamos ter esse mistério revelado. E esse mistério não é revelado por um homem, não é revelado por uma imaginação humana. Não, é revelado pelo próprio Espírito. Então, se a Bíblia chama de mistério, então, de fato, é um mistério. Aí você vai perguntar, mas o que é um mistério, bispo? Então vamos lá, a gente está num estudo profundo, uma mensagem expositiva. Olha só o que significa mistério. É tudo que tem causa oculta, o que é incompreensível, o que é inexplicável. Isso é um mistério. Então a Bíblia diz que existe um mistério, ou seja, existe algo que tem uma causa oculta, que não é facilmente explicável, é inexplicável, ou talvez algo que é incompreensível. Os mistérios que estão na Bíblia Sagrada, eles só se tornam conhecidos quando Deus revela. É o que eu disse agora, não é uma revelação como um passe de mágica, não é algo da mente humana, não é um ilusionismo humano, é algo que só o Espírito de Deus revela. Então aprove a Deus a revelar os mistérios da graça de Deus a quem? Primeiramente ao apóstolo Paulo. Ele foi levantado, e ele conta ali na sua história que ele foi levado ao terceiro céu, e ele recebeu e viu coisas inefáveis, e ele recebeu isso mediante uma revelação. É o que Paulo diz. Então aprove a Deus revelar mistérios que estavam ocultos, diz a Bíblia, desde os tempos eternos, revelar ao apóstolo Paulo. E esses mesmos mistérios que Deus revelou ao apóstolo Paulo, Ele tem nos revelado e tem revelado ao seu povo também nesses tempos finais. Eu creio, a Bíblia diz que antes de Jesus voltar, haverá um grande avivamento. E eu creio que faz parte desse grande avivamento que precede a volta de Cristo, os mistérios estarem sendo revelados, as pessoas estarem tendo os olhos iluminados e compreendendo aquilo que outras gerações não compreenderam, e que agora, por um desígnio de Deus, está sendo compreendido. Então, no pacto da graça de Deus, todos os mistérios eles têm que ser revelados, porque Paulo ele vai trazer essa revelação. E nós não podemos chamar de ignorância espiritual essa questão do mistério e se contentar com isso, porque existe hoje muitas pessoas que têm a ignorância espiritual e elas vão chamar, é mistério, e elas se contentam com isso. Então, sim, nós não podemos confundir uma coisa com outra. Eu não tenho conhecimento bíblico, então eu chamo de mistério. Não, mistério é mistério que a Bíblia fala. Agora, a falta de conhecimento, muitas vezes, ela é só uma ignorância espiritual. E Deus, Ele já fez a obra em tantas vidas aqui no nosso meio. Talvez você já tenha o seu coração em graça, confirmado com graça, que é o que diz a palavra, né? O que importa é o coração estar confirmado com graça. Talvez você já tenha tido os olhos iluminados, e Deus está fazendo isso com tantas outras vidas, e eu creio que essa manhã é mais um dia que Deus preparou. Talvez você esteja vendo essa mensagem não num domingo de manhã, mas em um outro momento. Eu quero que você entenda que não há acaso na obra de Deus. O tempo que você está ouvindo essa voz, o momento que você está ouvindo é o momento certo, é o tempo de Deus. Diz que é um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, eu creio que hoje é mais um propósito, é mais uma manhã do desígnio de Deus na vida de pessoas que estão aqui tendo olhos iluminados. E quando nós usamos essa expressão olhos iluminados, é uma expressão que Paulo usa, e quem ilumina esses olhos é o próprio Deus, é uma ação do Espírito Santo.
O Espírito tirou os véus sobre os nossos olhos, tirou o véu dos nossos corações. A Bíblia diz, né? Tirou as escamas que cobriam os nossos olhos. As escamas que talvez impediam há um tempo atrás você de ver, de você ler, de você enxergar as verdades bíblicas. O Espírito já retirou isso. Ou seja, Deus nos revelou e tem revelado nesses tempos a sua verdade. Deus tem mostrado aquilo que estava escondido. E talvez essa questão da deidade de Cristo seja uma das grandes revelações. Eu poderia dizer que talvez uma das maiores revelações, uma das maiores bênçãos é você compreender sobre a deidade de Cristo. Então, fique atento, eu estou aqui só numa introdução, preparando seu coração, trazendo alguns conceitos-chave para você entender o que de fato é a deidade, o que é o mistério, o que é você ser monoteísta, o que é você ser politeísta. Isso é uma introdução para preparar o seu coração. Então, toda a tradição cristã, vamos começar a avançar aqui. Toda a tradição cristã evangélica, e eu falo evangélica, mas isso com certeza se inicia onde? Tem uma origem na igreja apostólica romana, igreja católica. Uma tradição, toda uma tradição, tanto evangélica como romana, católica, vai dizer, na sua grande maioria, que existem 3 deuses. Então essa mesma tradição, ela chama esses 3 deuses de 3 pessoas distintas. Ela chama de 3 divindades, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele chama de 3 deuses, dizem um Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aqui a gente pode já começar de forma contundente pregar as verdades, que isso é um grande absurdo. Eu sei que quando a gente fala isso, para aqueles que são talvez da tradição, falam, peraí, e eu queria que mais uma vez que você colocasse paz no seu coração, que você ficasse até o final, que você estivesse, como eu orei, aberto a conferir coisas espirituais com coisas espirituais, porque o Espírito de Deus não é um espírito de confusão. Então que você, mas eu nunca ouvi isso, como é que você está falando que a Trindade é um absurdo? Porque com base na palavra de Deus, você vai chegar até o final dessa mensagem entendendo que isso de fato é um grande absurdo. Porque se existissem 3 deuses, a gente já começa por aí. Por que é um grande absurdo? Nós não seríamos monoteístas, como nós acabamos de ver a definição. Nós seríamos politeístas, nós teríamos mais de um Deus, o que a Bíblia mesmo condena. A Bíblia nos ensina a ser monoteístas, ou seja, acreditar em um único Deus. Então, qual que é o propósito da mensagem expositiva dessa manhã? A gente pode chamar de um estudo. Qual que é o propósito desse culto? Olha, hoje eu venho aqui mais uma vez como um homem de Deus, um pastor de ensino, mostrar para você, com esse objetivo, mostrar a divindade de Cristo, para nós entendermos que aquele que veio a este mundo como Filho de Deus, como manifestação de Filho, ele era o próprio Deus. Então a maior revelação que você precisa ter hoje é que Deus, ele estava no trono, como diz a palavra, e diz que Deus se fez carne, diz que ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, ele habitou entre nós, cheio de sabedoria, ele foi exposto, ele foi pregado, ele foi revelado aos gentios, ele foi servido por anjos, ele foi sacrificado, ele morreu numa cruz, ele foi ao túmulo, ele ressuscitou ao 3º dia, ele voltou para o trono, porque existe só um Deus. Então talvez essa seja a síntese de toda a pregação de hoje. E você crer, você entender isso com as verdades bíblicas, através das verdades bíblicas, talvez essa seja a maior revelação que você vai ter nesta manhã. Então a Bíblia deixa muito claro que no céu há um só trono. A Bíblia deixa muito claro que nesse trono tem uma pessoa sentada, uma única pessoa, um único Deus. A Bíblia deixa isso claro. Só que o que a tradição vai dizer? A tradição não vai dizer isso. A tradição vai insistir na existência da Santíssima Trindade, como eu disse, algo que vem da Igreja Apostólica Romana. Então nós precisamos ficar com a verdade bíblica. Aqui nós temos muito essa fala, né? Mas a tradição. Olha, muitas vezes a tradição está enganada. E não é porque uma mentira é passada e contada várias vezes que ela vai se tornar verdade. A mentira, ela é mentira, mesmo que todos acreditem nela, mesmo que ela seja dita. E a verdade é verdade, mesmo que ninguém esteja falando ou acreditando nela. Então nós estamos aqui como a missão que Deus nos deu de pregar a sã doutrina, de formar agentes de transformação pelo pleno conhecimento da palavra da graça. Olha, nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã caminhando para isso. O nosso propósito é esse. Então, as pessoas estão ficando muitas vezes com a tradição e deixando a Bíblia de lado. Nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado. Jesus falou lá na sua época, quando ele estava aqui em carne, olha, vocês estão colocando a tradição dos anciãos acima da palavra de Deus, acima do Espírito, acima do poder de Deus. E a gente vê hoje também uma geração que coloca a tradição dos homens acima da palavra de Deus. Então a verdade bíblica é que existe um único Deus, somente um Deus.
E como é que fica a Trindade? Não fica em nenhum lugar. Existe um único Deus que se manifestou de 3 formas diferentes. Então, um único Deus que teve 3 manifestações diferentes. E a gente vai entrar agora, depois da introdução. Feita então a introdução, a gente entra no primeiro ponto de hoje, que diz que a Bíblia estabeleceu claramente que há um só Deus. E eu peço agora para você abrir sua Bíblia, para você poder grifar, para você poder anotar, para que você possa depois meditar, para que você possa ler os versículos em outro momento, estudar novamente. Nós vamos começar lendo Deuteronômio 6:4 e eu vou aqui respaldar a afirmação do ponto 1, que a Bíblia deixa claro que a existência de somente um Deus. Ele vai dizer no verso 4 de Deuteronômio 6: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus. Você vai ler agora comigo aí na sua casa. O que ele é? Ele é o único Deus. Então eu poderia dizer hoje, com permissão do Espírito, ouça Igreja Cristo Vive São Paulo, ouça irmãos em Cristo, ouça você que está aí na sua casa. Olha só o que a afirmação: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Tem mais, o verso 39 agora do capítulo 32 vai dizer assim: vede agora que, olha só o Senhor falando aqui, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Ele vai dizer: eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. É muito claro quando a Bíblia diz eu, não está dizendo nós, não está dizendo nós matamos, nós fazemos viver, nós somos maior que todos os deuses. Não, eu sou. Por quê? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. João 5,44 vai dizer: como podeis crer, vós que aceitais glórias uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do único Deus? Então aqui numa pergunta reflexiva, ele vai finalizar falando: o único Deus. Como podeis então crer, ele diz, vocês que aceitam agora nos outros, contudo não procurais a glória que vem, olha só, não diz dos 2 ou dos 3, vem do único Deus. Então essa revelação ela é importante para todos aqueles que talvez tenham vindo de uma tradição católica, para todos aqueles que tenham vindo talvez do legalismo evangélico, da tradição, e foram ensinados. Eu preciso dizer isso para você, talvez você tenha anos de evangelho, 30 anos, 40 anos, 60 anos, e talvez você foi ensinado equivocadamente a servir 3 pessoas. Você foi ensinado equivocadamente a servir 3 divindades. E eu quero hoje mostrar que isso tem que cair por terra na sua vida, porque isso é contra, isso é pecado. É como diz na introdução, seríamos politeístas. Então, você sabe que existe uma tradição evangélica que fala que você tem que orar um pouco para o Pai, um pouco para o Filho, um pouco para o Espírito Santo. Então até na questão de relacionamento a coisa fica um pouco confusa. O crente começa a orar com um, depois com o outro. Aí você tem que pedir para o Espírito. Se o Espírito não der conta, você pede para Jesus. Se o Filho não der conta, você vai para a terceira instância, você pede lá para o Pai, para Deus, e aí a coisa tem que acontecer. Como se de fato eu tivesse que orar um pouquinho para cada um. Então veja só, por mais que as pessoas às vezes não parem para pensar nisso, é isso que elas fazem. Porque ela fala: não, tem que orar para o Pai, tem que orar para o Espírito, tem que orar para o Filho, tem que orar para cada um. Então você se dirige de forma distinta. Mas acabamos de ver: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Dito isso, a gente vai entrar no segundo ponto de hoje, que diz que todos os nomes de Deus foram reunidos em Cristo. Então eu preciso agora fazer um pouco de um retrospecto do que era o Antigo Pacto, o que era e como era no Antigo Testamento. Deus não tinha um nome no Antigo Testamento. Deus não tinha um nome com que os judeus, o povo ali de Deus, pudessem falar. Então, ele era conhecido por vários nomes. Cada nome, na verdade, era o quê? Descrevia aspectos diferentes do caráter de Deus. Do caráter que era um caráter multifacetado. Ou seja, as manifestações de Deus, elas traziam nomes diferentes. Então, Deus se manifestava de uma forma, havia um nome. De outra forma, tinha outro nome. Então, era um caráter multifacetado. Não tinha um nome, eram vários nomes para representar a manifestação da glória de Deus, da bênção de Deus, como ele agia ali no passado. Então, eu quero trazer alguns nomes, talvez os mais conhecidos de tantos que tem na Bíblia. Vai parecer aqui bem corrido para você. Então, El Eloá, que significa Deus poderoso, forte, proeminente. Elohim, esse é bem conhecido. Deus criador, poderoso e forte. El Shaddai, é o Deus todo-poderoso, o poderoso de Jacó. Adonai, nós temos muitas essas expressões na Bíblia. Então, lá no Velho Pacto,
Eles chamavam El Shaddai. O que era isso? O Deus poderoso de Jacó. Depois, Yavé, Jeová, Senhor. Ou seja, o único nome para o próprio Deus. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então, Jeová Jiré, o Senhor vai prover. Quando Abraão está levando Isaac, ali é a primeira vez que aparece essa expressão, quando Deus provê um cordeiro para que Abraão não precise imolar o seu filho Isaac. Então ali a primeira vez vai ser dito, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Rafá, quando se manifestava a cura, o Senhor que sara. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, que torna santo. Jeová Shalom, muito conhecido, né? Significa paz. Jeová Shalom, até hoje nós vemos os judeus falando Shalom, paz. Então, quando Deus manifestava a paz, ele era Shalom. Jeová Elohim, Senhor Deus. Jeová Tsidekinu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Roi, o Senhor, o nosso pastor. Jeová Samá, né? Desculpa, o Senhor está ali. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. El Elion, Altíssimo. El Roi, Deus que vê. El Olã, Deus eterno. El Gibor, Deus poderoso. Então eu trouxe aqui alguns aspectos, algumas multifacetas, como eu disse. Então, o Deus que vê, El Roi. Jeová Rafá, o Deus que cura. E aí era a forma com que os nossos irmãos judeus no passado se relacionavam com Deus, mencionavam, justificavam a manifestação de Deus com seu caráter, vamos dizer assim, multifacetado. Então, Jesus, ele é Deus, a gente já tem essa certeza no nosso coração. Portanto, Jesus, ele reuniu em si mesmo todas as coisas, conforme diz a palavra de Efésios 1, vai dizer assim, verso 9, eu não falei de um mistério, olha só agora. Eu quero dar respaldo para essa afirmação. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, tem algo que precisa ser desvendado. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, à igreja de Efésios. Olha, desvendando o mistério da sua vontade. Segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. De fazer convergir nele, olha só, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, aqui vai começar a falar de uma plenitude, vai começar a falar de convergir nele todas as coisas. Colossenses 2:9 diz, porquanto nele habita corporalmente, nele em quem? Em Jesus, habita agora com o corpo, corporalmente toda a plenitude da divindade. Então agora nós temos Jesus em manifestação em carne, um corpo, e nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então no corpo de Jesus, Paulo está ensinando para os colossenses, ali habitava nele toda a plenitude, tudo que é Deus estava em Jesus. Por isso Jesus é um nome sobre todo nome. Jesus é o nome de Deus. Então, no passado, o velho pacto, as manifestações de Deus com seus nomes. Agora, nele habita corporalmente toda Por que é o nome sobre todo nome? O nome sobre todos os nomes do velho pacto. Agora, em Jesus, todas as manifestações, toda a perfeição habita nele corporalmente, toda a plenitude da divindade. Olha que maravilhoso. Terceiro ponto de hoje. O Filho de Deus que andou sobre a terra, de fato, era o próprio Deus. Era Deus mesmo. Isaías 9:6 vai dizer, porque um menino nos nasceu. Eu pergunto para você, quem que nasceu? Fala, um menino. Escreve aí no chat, um menino nasceu. Então, o profeta está dizendo, olha, um menino nos nasceu. Agora você vai ver quem é esse menino. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Então, peraí, nasce um menino e a palavra está falando que sobre o menino está o governo? Sobre os ombros do menino está o governo? Opa! O seu nome será, qual que será o nome do menino? Maravilhoso Conselheiro. O nome dele será Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, só para a gente fazer um parênteses, isso aqui foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías já estava apontando a vinda do Messias, a vinda de Jesus, 700 anos antes. Então a pergunta que eu te faço, quer dizer então que um menino, porque diz, o menino nos nasceu, quer dizer que um menino, ele é o Pai da eternidade? Quer dizer que um menino é o Deus forte? Sim. Eu vou ler de novo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será, qual que é o nome do menino? Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então quer dizer que sobre os ombros do menino estava ali o nome do menino. A Bíblia está revelando, ele é o Pai da eternidade, ele é um Príncipe da paz, ele é o Deus forte. Então a gente está vendo aqui claramente que a Bíblia mostra que Jesus é o próprio Deus. Mas eu sei que quando a gente começa a pregar sobre isso, existe um paradigma legalista, porque você ficou anos talvez lá, e a sua mente talvez esteja impregnada da mensagem com talvez as mentiras legalistas, e talvez você ainda fique aí com uma mente, vamos dizer assim, dividida sobre tudo isso. Então quero mostrar que essa dúvida que muitos têm quando a gente começa a falar sobre a questão de Jesus ser Deus, Cristo é Deus, essa dúvida que grande parte dos crentes tem, era a mesma dúvida que um irmão nosso do passado, que andou com Jesus, o discípulo Filipe, ele também teve essa questão. Também teve essa dúvida, também teve essa indagação. E é o que a gente vai ler junto agora em João 14, do 1 em diante. Olha o que diz a palavra. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então talvez hoje você esteja aqui, Fê, tá bom, você está pregando, você está ensinando, mas me mostra o Pai e está tudo certo. Me fala quem é Deus aqui e está tudo certo. Talvez essa foi a indagação, como diz aqui, né, de Filipe. Jesus, só mostra o Pai e para mim não preciso de mais nada, isso me basta. Talvez seja a sua indagação nessa manhã. O 9 vai dizer: disse-lhe Jesus. Agora Jesus vem e responde à indagação de Filipe. Filipe, ele pediu para ver quem? Para ver o Pai. Olha o que Jesus vai responder. Se você está aberto com seu coração, o Espírito vai te revelar agora. Olha só, Filipe, há tanto tempo estou com... Peraí, ele não pediu para ver o Pai? Como é que Jesus fala em primeira pessoa? Filipe, ei, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Então veja que aqui, Jesus, na sua sabedoria de sempre responder com uma pergunta, ele faz: Filipe, você quer ver o Pai? Há tanto tempo, ele está falando dele, eu estou com vocês. Ele pediu para ver o Pai. Jesus vai falar: o Pai, peraí, deixa eu bater um telefone. Não, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Aí ele vai dizer: quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Ele ainda fala: como assim você quer ver o Pai? Ué, você está me vendo, você está vendo o Pai. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então, você quer ver as 3 pessoas? Olhe para Jesus. Você quer ver as 3 manifestações? Olhe para Jesus. Nós acabamos de ler Paulo falando aos Colossenses: nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Você quer ver o Pai? Você quer ver o Espírito? Olha para Jesus, porque nele habita a plenitude da divindade. O verso 10 vai dizer: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Talvez seja essa a pergunta que eu tenho que fazer para você hoje, que está aí talvez um pouco relutando, ou relutante, melhor dizendo, contra as coisas espirituais. Eu faço a pergunta que Jesus fez para Filipe: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Foi o que Jesus perguntou. As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E ainda Jesus, no seu amor e na sua compaixão, ele ainda vai por verso 11, ele diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está falando: se isso está muito complicado para você, olha os frutos, olha as obras. Pelo menos pelas obras, creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim, que nós somos um. Segundo aos Coríntios 5:19 vai dizer assim, agora é Paulo escrevendo: a saber que Deus estava em Cristo. Onde que estava Deus? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo vai ensinar que nós temos um ministério, o ministério da reconciliação. E olha só, Deus estava com Cristo, ou melhor, em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então Cristo, Jesus Cristo, é o próprio Deus. Estava reconciliando, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra, ou seja, o ministério da reconciliação. Você quer mais? Eu comecei com uma introdução, eu comecei agora com alguns pontos de respaldar, de, como diria minha mãe, costurar as nossas afirmações, as afirmações que eu fiz no início. Eu vou mostrar para você João 10:30. Jesus dizendo, olha o que ele fala: eu e o Pai somos 2. Não, eu e o Pai somos 1. Então você vê que agora as coisas vão saltando aos seus olhos. Quando a gente lê essas palavras tão claras aqui do Evangelho,
Você vai falar, mas eu li isso a vida inteira então. Mas quando o Espírito revela, você começa a olhar de uma outra forma. Olha só, Jesus estava deixando claro, eu e o Pai somos um. Como é que eu vou falar de três? Como é que eu vou falar de algo que não seja essa unidade, a divindade de Cristo? Muitas pessoas às vezes têm dificuldade e a gente costuma dar alguns exemplos para tentar, logicamente, que ser um pouco mais didático, clarear um pouco as ideias. Então, como assim Jesus era um com Deus? E eu disse na introdução, né? 3 manifestações. Pai na criação, Filho na redenção e Espírito na consumação dos séculos, depois de Pentecostes. Então, são manifestações de um mesmo ser. São manifestações, 3 manifestações distintas. Não é trindade, é triunidade. Então, o que a gente entende? Um Deus triuno. Então, para eu tentar exemplificar um pouco, eu posso estar aqui à sua frente e você está vendo o pastor Fernando pregar. Eu estou aqui pastoreando a sua vida, ensinando. Mas talvez eu saia daqui e eu possa atender um paciente no meu consultório odontológico. Eu sou a mesma pessoa, mas ali eu estou em uma outra faceta. Eu estou ali como um dentista, um cirurgião. Talvez você me veja em casa como o pai da Chiara e do Lorenzo. Talvez você me veja como o esposo da Cindy. Você vai falar, não, são 3. Não, eu sou o mesmo. Assim, a gente olha para essa questão. O mesmo Deus que se manifestou de 3 formas diferentes. Eu sei que o Espírito está trabalhando em seu coração. Vamos seguir aqui, voltando para o texto agora. Romanos 9, verso 5 vai dizer: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Olha agora. O qual é sobre todos. Peraí, está falando do Cristo? Então, ele é sobre todos. Olha o que vai dizer agora. Ele é sobre todos, o Deus bendito para todos sempre. Amém. Quer dizer que o Cristo da carne é o Deus bendito, sim. E ele é o mesmo para todos sempre. Amém. Escreve aí no chat. Cristo é o Deus bendito. Cristo é Deus. Jesus é Deus. Você precisa começar a afirmar isso, amado. Você sabe que grande parte do meio protestante essa hora está bugado. Por quê? Porque não tem a revelação do Espírito. Não tem o entendimento que você está tendo hoje. Esse é o grande mistério, a Eusébia, a encarnação que Paulo estava falando, que Paulo estava recebendo de Deus e está agora pregando para uma igreja gentílica e que você está recebendo hoje através desse santo ministério. Graças a Deus por isso. 4º ponto, quando você escreve aí que Cristo é o Deus bendito. O grande mistério da piedade revela que Cristo era Deus em carne. Vamos continuar entendendo isso. Agora, a gente vai ver que o verbo... Quem era o verbo? O verbo era Deus. O verbo se fez carne. O que Deus se fez? Deus se fez carne. O verbo era Deus. Jesus, a carne, era Deus, era o verbo. Vamos ler a passagem de João 1, muito conhecida, que vai dizer, no princípio era o verbo. Então, antes de tudo, o princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E olha a afirmação agora, o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo era Deus. Eu queria que você escrevesse aí para ficar bem claro no teu coração. O verbo era Deus. Aqui, amado, isso aqui vai destravar tudo. Escreveu aí? O verbo era Deus? Vamos seguir o texto. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou. Quem era o verbo? O verbo era Deus. O verbo se fez carne. Quem que habitou? Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? O verbo. Mas quem era o verbo? O verbo era Deus. E ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora nós estamos vendo, agora tem um corpo, ele habitou entre nós. O verbo que era Deus agora se manifestou em carne. Mas o verbo era Deus, sim, ele se manifestou em carne. Jesus era o verbo, Jesus era Deus. Jesus é Deus. Uau! Isaías 7,14 vai dizer, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Olha só qual era o sinal. Emanuel, significa Deus conosco. Então agora você vai ver Jesus colocando um ponto final nessa questão. E isso vai chocar os religiosos daquela época, como tem chocado alguns desse tempo também. Jesus passando a régua na discussão com os religiosos. Olha só o que diz João 8,58. Respondeu-lhe Jesus. Então quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus, tá? Não é o Fernando, a gente está lendo a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
tocou em Abraão, o pai da fé dos judeus. Ei, antes que Abraão existisse, eu sou. Como que Jesus estava falando que antes de Abraão existir ele era? Jesus é Deus. Quinto ponto de hoje. Paulo orou para que a igreja entendesse o mistério de Deus, Pai e Cristo, que eram um. E eu também tenho orado para que você entenda o mistério que Cristo é Deus. Colossenses 2, 1 em diante vai dizer: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho. Eu gosto de Paulo, né? Porque Paulo ele é muito realista ali nas suas epístolas, muito verdadeiro. Ele começa dizendo: ô senhores colossenses, eu queria que vocês soubessem com grande luta eu venho mantendo, né? Eu venho travando aqui, eu venho mantendo por vós. Ele fala, não só por vocês colossenses, mas pelos laodicenses e por quantos que me viram, que não me viram face a face. Quando a gente lê isso aqui, a gente vê que Paulo já estava travando uma luta, ele diz aqui, né, mantendo uma luta por eles e também por nós. Porque ele diz, e por aqueles que não me viram face a face. Nós não vimos Paulo face a face, mas ele já estava lutando por nós. Olha que coisa maravilhosa. Verso 2, para que o coração deles seja, essa era a luta de Paulo. Ele falou, eu estou orando, eu estou travando, queria que vocês entendessem isso. Com luta eu venho aqui travando. Que luta era essa? Para que o coração deles seja confrontado, ou confortado e vinculado juntamente em amor. E a luta de Paulo era essa. E eles tenham, olha que frase forte, toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Eu gosto muito dessa expressão de Paulo. Toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. O mistério de Deus Cristo. Paulo está travando uma luta por você e por mim, porque ele fala por aqueles que não me viram face a face. E ele diz, olha, eu estou aqui para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles têm, isso é para você também, para mim, toda a riqueza da forte convicção, que você tem uma convicção forte de um entendimento para compreender plenamente, ou seja, totalitariamente, o mistério de Deus. Eu não disse que tinha um mistério, a palavra de Deus diz, Paulo falou. Agora está dizendo mais uma vez, o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? Ele diz Cristo. E ele vai dizer no 3, em que todos os tesouros, o quê? Nesse mistério, Deus, Cristo, ele vai dizer, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Estão ocultos. A Bíblia diz que os mistérios estavam ocultos desde os tempos eternos. E agora Paulo está revelando, porque aprove a Deus chamar Paulo para revelar os mistérios. E olha o que ele vai dizer, estavam ocultos, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Olha, vocês têm, ele não falou uma riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente esse mistério? Ele está falando, para que ninguém engane vocês com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, verso 5, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele vai mais fundo, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eu queria dizer para você que recebeu Jesus, agora ande em Jesus. Não adianta receber Jesus e querer andar segundo o mundo. Andar segundo as obras das trevas, segundo qualquer outra ideologia que não seja o cristianismo. Então, você recebeu Jesus, Paulo está falando, agora caminhe nele, ande nele. Verso 7, vamos voltar para o tema central. Nele radicados. Então, nós temos raízes em Jesus. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Verso 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. O que aconteceu nos tempos atuais? A tradição dos homens, as vãs sutilezas, as vãs filosofias enredaram o povo de Deus. E Paulo estava travando uma luta aqui por isso. E nós precisamos dar as mãos para o apóstolo Paulo e travar essa mesma luta no tempo atual. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que a gente vê hoje? Uma igreja que coloca rudimentos do mundo, rudimentos de tradições de homens, não segundo Cristo. Ele diz, cuidado para que ninguém enrede vocês com essas filosofias vãs. Ele vai dizer no 9, porquanto nele, nós já lemos esse, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então eu queria que você, para pensar de forma bem lógica. Paulo está falando de um mistério. O mistério Cristo, Deus, Cristo. Vamos pensar de forma bem lógica.
Se tivessem 3 pessoas, cadê o mistério? Se fosse 3 pessoas, exatamente como a tradição pinta, que mistério seria esse que Paulo estava falando? É justamente esse o mistério que está sendo revelado. Justamente é esse. Efésios 3:1 vai dizer: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Verso 2: se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça. Eu pergunto, você tem ouvido a respeito? Pelo menos por nós você tem ouvido. Eu tenho essa consciência pura e limpa diante de Deus. Pelo menos desse ministério você tem ouvido, deste altar tem saído essa dispensação, que ele fala, dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então veja, Paulo está falando, para mim foi confiado algo. Para Pedro, circuncisão, para mim circuncisão. A nova aliança, o ministério da reconciliação, isso me foi confiado. Vocês têm ouvido dessa dispensação? Paulo está falando isso, nós podemos falar isso também. Vocês têm ouvido a respeito disso através desse santo ministério? Ele vai dizer no verso 3: pois, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Mais uma vez, se tivesse 3, que mistério? Ele está dizendo, foi me dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Ele está falando sobre isso. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento e o mistério de Cristo. Você está entendendo hoje o mistério de Cristo. Ele vai dizer no 5, o qual em outras gerações, por que eu nunca ouvi falar disso? Por que ninguém prega isso? E a tradição? Paulo responde para você, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Você tem que dar graças a Deus, porque Deus está te revelando algo que em outras gerações não havia sido revelado, mas agora, aprove a Deus, ele diz, foi revelado aos seus santos, os apóstolos e profetas, no Espírito, é o Espírito que revela. Verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então nós, igreja, fazemos parte de um plano perfeito. Nós, igreja, fazemos parte de um plano vitorioso. E esse plano perfeito, esse plano vitorioso, ele não pode ser frustrado por nada nem por ninguém, porque ele é um plano de um Deus soberano, de um Deus de desígnios, de um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor na sua vida, na minha vida. Por isso que Deus está agora revelando através dos santos, dos seus profetas, pelo Espírito. Olha, isso aqui não é algo, como Paulo dizia, não é uma palavra persuasiva, mas é o poder do Espírito, é o poder da pregação, é o poder do Evangelho. Isso está sendo revelado para você, porque você está lendo na palavra de Deus, e o Espírito mesmo está te revelando o mistério que Paulo diz que escreveu agora há pouco, resumidamente. Você está tendo isso hoje, nessa manhã. Olha que bênção. 6º ponto de hoje, a Bíblia diz que Cristo se sentou à destra de Deus no céu. A gente vai desmistificar, acho que é assim que se fala, né? Nós vamos tirar o mito dessa questão aí. Destra ou mão direita significa máxima autoridade e pleno poder de Deus. Então, quando a Bíblia fala destra, as pessoas vão falar, não, é a direita, é a mão de... Não, a gente precisa entender que destra significa máximo poder e autoridade de Deus. Marcos 14:60 em diante vai dizer, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada respondes ao que te depõe contra ti? Aqui começa, né, tentando encurralar Jesus. E ele vai dizer no verso 61, ele porém guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E agora Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado. E aqui eu quero trazer esse versículo para desmistificar essa questão. Não, mas Jesus está sentado à direita. Ele vai dizer, eu sou. E você vai ver o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Esse à direita do original é dextras, ou seja, com máximo poder e autoridade. Eu sou, e você vai ver o Filho do Homem sentado com todo o poder, com a máxima autoridade. Nas nuvens, vindo das nuvens do céu. Verso 63. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia? Que vos parece? Todos julgaram réu de morte. Puseram-se uns a cuspir nele. Imagina só a cena. Eles estavam esperando ali, e aqui foi a sentença que eles queriam para pegar Jesus. E começaram a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros, e dizer, profetiza! Começaram a tirar uma com Jesus, vai, profetiza, cospe nele, bate nele. E os guardas o tomaram a bofetadas. Eu queria aqui dizer para você que Jesus ele foi cuspido e esbofeteado, porque ele disse que ele era Deus na manifestação de Filho.
As pessoas acham que quando a gente prega isso, eu espero receber flores. Se Jesus, o próprio Deus, está pregando e o povo dele está esbofeteando, cuspindo, tampando os olhos, falando, profetiza, vai, tirando uma com Jesus. Você acha que quando eu prego isso, amado, eu espero receber flores? Nós não esperamos receber um buquê de flores. Se Jesus recebeu isso, então eu sei que aqueles que são da salvação irão entender. Eu sei que você que é da salvação, você está entendendo essa revelação pelo Espírito Santo. Eu estou pregando para você faz 45 minutos exatamente, e eu creio que o seu coração que é confirmado com graça, que Paulo fala, o que importa agora é o coração confirmado com graça. Eu sei que esse coração aí está fervendo, porque você é um eleito, um escolhido, porque você tem uma identidade clara em Deus, você conhece o Deus a quem você serve. Jó falou antes, eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos veem. É você na tradição, eu conhecia um Deus da tradição, eu conhecia de ouvir falar, um Deus pai velho lá em cima, um filho, uma pomba. Agora não, agora os meus olhos veem. Quem que seus olhos veem? Os seus olhos estão vendo Jesus através de uma revelação pelo Espírito. E eu sei que seu coração está fervendo aí, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o teu espírito que você é um filho amado de Deus. Vamos começar a caminhar para o final. Atos 5:31 vai dizer, Deus, porém, com sua destra, olha lá, com máximo poder e autoridade, o exaltou o príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Colossenses 3, nós estamos estudando essa questão de máximo poder e autoridade. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Onde Cristo vive? Assentado à direita, original, dextras, assentado com todo o poder e toda a autoridade de Deus. É onde está Cristo, nesse trono. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste a vossa vida e está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora você está compreendendo as coisas. Salmo 118, estou mostrando aqui as passagens bíblicas, para você não ficar com dúvida de nada. Verso 15, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Ou seja, o poder de Deus, a autoridade de Deus, isso faz proezas. Então aqui é o velho pacto, Deus não tinha um corpo. A destra de Deus faz proezas. Mas Deus não tinha um corpo, que mão direita é essa de Deus que faz proezas, se Deus não tinha um corpo? Em Jesus, nele habita corporalmente. Aqui a gente está vendo o velho pacto. Deus não tinha um corpo, então não tinha mão. Então aqui está falando o quê? Do poder e da autoridade de Deus, a dextras. Verso 16, a destra do Senhor se eleva, e a destra do Senhor faz proezas. Autoridade, o poder de Deus. Sétimo ponto, a Bíblia em Apocalipse nos fala de um trono no céu e alguém sentado nele. Aqui a gente vai começar a fechar a questão com tudo isso. Apocalipse 4:2 vai dizer, imediatamente, eu me achei em espírito, é João falando, e eis armado no céu, você vai ler comigo agora, eis armado no céu, eu vi 3 tronos, eu vi 3 pessoas, eu vi uma pomba, eu vi um Deus velho, caquético, um pai que não sabe muito bem o que acontece, um filho. Não, leia comigo aí da sua casa. Eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então é muito claro na visão do Apocalipse, tem alguém sentado no trono. Quem que está sentado no trono? Jesus Cristo, nele habita corporalmente a plenitude de toda a divindade. Apocalipse 7:9 em diante, depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia aumentar, e todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro. Ou seja, tinha um trono e um cordeiro. Tudo isso João está falando diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com as palmas das mãos. 10, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Verso 11, todos os anjos estavam de pé e rodeando o trono, não é os tronos, o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Apocalipse 22:1 em diante. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Diga, eu recebo essa palavra. Nela, olha lá agora para você ver quantos tronos. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Eu já vou falar essa questão do trono de Deus e do Cordeiro. Vamos lá. Ao vencedor, Apocalipse 3:21, ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentarei com meu Pai no seu trono. Então, com meu Pai, como Jesus está falando aqui, a palavra de Deus, João está tendo a revelação, porque o desígnio de Deus é que Cristo
viesse e vencesse. Ele veio lá atrás, quando ele tinha um corpo, ele venceu. Então Jesus não está sentado no colo de Deus. Jesus é o próprio Deus. A Bíblia fala, algumas expressões aqui, né? O trono de Deus e do Cordeiro. Deus é o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro. Esse é o trono, a mesma pessoa, Deus e o Cordeiro. Vamos para frente. João 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Ninguém subiu senão aquele que... Então quer dizer que quando Deus se manifesta, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não ficou alguém no trono, o trono ficou vazio quando Deus se manifestou em carne. Quando Jesus estava aqui, não tinha ninguém sentado no trono, o trono estava vazio. E agora a palavra de Deus está dizendo, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Ou seja, Jesus, aquele que de lá desceu é o mesmo que para lá subiu. João 6,62. Que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Como assim? Jesus voltou para o trono? Por quê? Porque ele já estava lá primeiro. Olha que forte. Então a Bíblia estabelece que há um só Deus, um verdadeiro Deus. E eu quero mostrar para você nos últimos 10 minutos de hoje. 1 João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. Você precisa nessa hora levantar sua mão e falar, obrigado Jesus, porque o Senhor está me dando conhecimento para eu reconhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Cristo, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sim, e nós agora estamos tendo entendimento para reconhecer o verdadeiro. Olha que coisa maravilhosa. Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será para todo sempre. Jesus Cristo, Ele é ontem, Ele é o mesmo e vai ser para todo sempre. Então, se é para sempre, nós podemos concluir que Jesus é o Deus eterno. Se Jesus é o mesmo para todo sempre, Ele é o Deus eterno. Ele é o Jeová feito carne. Ele é a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filipenses 2:9 em diante. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! Aqui você vê como agora claramente você entende a palavra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Judas 4 vai dizer, pois certos indivíduos, e é o que aconteceu, e o que acontece nos dias de hoje, esse é o penúltimo versículo para nós orarmos sobre tudo isso. Certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quem são esses? Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. E olha agora, para você entender, por que as pessoas não pregam isso? Porque homens ímpios se introduziram no meio do povo e transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então, infelizmente, a gente vive uma igreja, como eu tenho dito, tiraram Cristo do cristianismo, negam o soberano e Senhor Jesus Cristo. Estão negando, estão falando que estão três, que tem uma trindade, estão negando a verdadeira face, a verdadeira, ou a verdade bíblica, melhor dizendo. Então eu quero orar com você para que o eterno, para que caia hoje, orar a Deus para que caia hoje todo impedimento aos seus olhos. Para que, eu disse que nós vamos fazer esse culto, esse estudo em duas partes. Domingo que vem eu vou continuar sobre isso. Mas eu quero terminar agora orando para você, para que os seus olhos sejam iluminados e que a revelação da sã doutrina, a revelação dessa palavra possa vir ao seu coração nessa manhã. Talvez para você, anos de tradição, anos de... Você fala, isso aí é um pouco difícil para assimilar. Não tem problema, ore a Deus, peça para Ele mesmo revelar o seu coração. E vá para a palavra de Deus, porque Deus é um Deus que revela, Deus é um Deus que responde. Faça essa oração ousada, Deus me revela, me explica tudo isso, eu quero entender. Mas eu creio que Deus já está fazendo isso desde o início dessa mensagem. Então, se alguém ainda insiste em acreditar que são três deuses, eu queria fechar essa primeira parte lendo Tiago 2,19, que diz assim: crês tu que Deus é um só? Eu pergunto para você agora, depois de tudo isso, você crê que Deus é um só? Ou você ainda está crendo que são três? Ele vai dizer: fazes bem, até os demônios creem e temem. Uau! Até os demônios creem e tremem. E você? Você crê que Deus é um só?
Diz aqui, fazes bem, que você creia que Jesus Cristo é Deus. Jesus é o nome sobre todo nome. Que assim seja, porque assim disse o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uou, que estudo poderoso nessa manhã. Bispo, por que tudo isso? Porque isso dá segurança para você viver um evangelho de verdade, para você ser um crente de verdade. Isso te dá clareza de quem você é, de quem é Deus. Você não precisa ficar perdido. Agora você sabe quem é o seu pai. Diz que o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho. Você pode dizer, Abba, Pai, querido Pai. É isso que nós temos. O véu se rasgou e nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Pai amado e Deus bendito, te damos honras e glórias. Estamos finalizando, Pai, mais uma manhã de domingo. Estamos finalizando mais um estudo poderoso, Pai. Todas as vezes que nós estudamos a Tua Palavra, o Senhor se revela de forma sobrenatural às nossas vidas. Eu te louvo, Jesus, pela revelação da sã doutrina. Eu te louvo porque Paulo diz que os mistérios que estavam ocultos agora estão sendo revelados. Mistérios que para outras gerações estavam ocultos, o Senhor tem nos revelado através dos profetas, dos apóstolos. Eu te louvo, Pai, pela sã doutrina. Eu te louvo pela missão apostólica da graça de Deus. Eu te louvo pelo nosso abençoado profeta vivo, apóstolo Miguel Ângelo. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, porque agora nós conhecemos o Senhor, não mais de ouvir falar, mas de contigo andar. Agora os nossos olhos te veem, Jesus. Nós sabemos que Tu és o Deus soberano. Nós sabemos que falamos Jesus e o Senhor nos responde. Não precisamos, Pai, ficar fatiando a nossa oração, porque quando falamos Jesus, Pai, estamos falando com Deus, estamos falando com o Espírito, estamos falando com o Filho, estamos falando contigo, Pai, porque em Ti habita corporalmente toda a plenitude. Obrigado, Jesus, que essa revelação se expanda, Jesus, que outras pessoas ouçam sobre isso, que o Teu Espírito revele, Jesus. Usa essa mensagem para que ela corra, Jesus, e alcance ainda mais pessoas, e os Teus desígnios sejam cumpridos através desse santo ministério. Nos leva, Deus, para uma semana de clareza, Jesus. Oh, Pai, com essa revelação nós entramos nessa semana, Pai, prontos para avançar, prontos, Pai, para falar no nome de Jesus. Não precisamos falar Jeová Rafá, Jeová Tzedekinu, Jeová Nisi. Jesus, Tu és a plenitude e o nome sobre todo nome, e nesse nome, Pai, todas as cadeias caem. No Teu nome, Pai, os coxos levantam. No Teu nome, os mortos ressuscitam. No Teu nome, Jesus, o milagre acontece. Basta mencionar esse nome, Jesus, e nós vemos a operação das maravilhas, os sinais, os prodígios. Os sinais hão de acompanhar os que creem. Jesus, eu creio que sinais nos acompanharão ao longo dessa semana, porque nós estamos em Ti, Pai, porque nós cremos em Ti, porque nós somos os da fé, temos a fé santíssima, somos os eleitos. Deus nos leva, Pai, para viver uma semana de novidades de vida, uma semana, Pai, ímpar, uma semana de desafios vencidos. Nos leva, Jesus, para conquistas grandes. Nos leva, Jesus, para viver coisas sobrenaturais. Nos leva, Deus, nas Tuas asas da alvorada. Nos leva, Jesus, para aquilo que Tu tens para a vida de cada um. Revela-te, Pai, mostra, porque nós vamos dizer, eis-nos aqui para fazer a Tua vontade. Envia-nos a nós, como disse o profeta. Nós oramos o nome santo de Jesus Cristo, e aqueles que sabem que Jesus é Deus e o próprio Espírito, que existe um Deus que é triuno. Aqueles que creem na deidade de Cristo digam amém, amém e amém. Uau! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que você ficou até o final. Como eu disse aqui na oração, encaminhe essa transmissão para outras pessoas. Talvez hoje ainda você fale, nossa, alguém precisa ouvir isso. Não seja tímido. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Que você encaminhe, que você não se envergonhe do evangelho. Vamos ser missionários digitais. As pessoas precisam conhecer essa revelação. As pessoas precisam conhecer desse mistério que o Espírito está revelando nos dias de hoje. Que você seja esse homem, essa mulher que impulsiona, que de fato, sabe, faz com que a graça corra aos quatro cantos desse mundo. Existe uma grande obra. Diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Os trabalhadores são poucos. Que nós nos coloquemos como trabalhadores da última hora. Porque Deus nos chamou para isso. Os finais dos tempos estão aí. Os princípios das dores. Jesus falou, cuidado, as coisas vão ficar ruins, mas ainda não é o fim. Não temas, ainda não é o fim. Mas nós precisamos anunciar Jesus Cristo a toda criatura. Eu quero lembrar que nós estamos nesse tempo de experiência online, aos domingos. Nós estamos agora no Shopping Marketplace, fazendo nosso culto presencial. E se você quer saber um pouquinho como é que está sendo aquilo, a gente está concentrando no nosso Instagram, o @CristoViveSP, os Reels, os Shorts, os Stories. Então convoco você para já ir lá para o nosso Instagram, @CristoViveSP. Já vai ver nos Stories, daqui a pouco vai sair um Reels ali
do resumo do culto de hoje, para você se alegrar, para você também compartilhar, que você possa nos postar, nos marcar nas redes sociais. Vamos fazer um grande barulho aí. Estamos aqui para atuar na última reforma protestante. Dito isso, meu povo, como sempre, eu amo a sua vida. Estou aqui como seu pastor, apacentando, cuidando. E eu creio que você vai viver uma semana extraordinária. Por quê? O amor resgata e a graça transforma. Graça e paz a todos. Ótimo domingo, ótima semana.